E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Haskell, e hoje no vídeo a gente vai trabalhar com Haskell na prática. Então hoje o vídeo não é mais teórico, apenas fazendo exercícios de Haskell, resolvendo probleminhas com Haskell, para você colocar os conceitos mais em prática, poder ver como que as funções se comportam, quais são os casos possíveis, ver mais recursão, mais listas e talvez até aprender mais um pouco sobre a linguagem, caso você não tenha visto algum conceito. E já adicionando um aviso muito importante, o Haskell possui muitas funções, tanto que se você for pesquisar na internet Google, você vai encontrar um site do Haskell cheio de funções. Então se você entrar aqui, pesquisar group, você vai encontrar mais de 20 funções só com o mesmo nome. Então o Haskell ele tem muitas funções. Então o melhor jeito de aprender Haskell não é decorando todas as funções, que é uma coisa que eu vejo muita gente tentando fazer com outras linguagens. Você não vai aprender uma linguagem usando essa técnica de querer aprender todas as funções. Você tem que aprender fazendo código, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Então vamos fazer alguns exercícios, dar uma prática básica e seguir direto para o código. E seu adendo que eu acabei de dizer, vamos seguindo um passinho de cada vez, são alguns exercícios só para praticar. Então simbora. Começando com o fatorial. Fatorial a gente já tinha visto no vídeo anterior. Toda vez que você for trabalhar com alguma coisa que tem repetição, você já pensa na recursão. Como que eu trabalho com recursão? Como que você trabalha com recursão? Caso base, caso recursivo. Como que é o caso base? Você pega o menor caso possível que você já sabe que vai ter uma resposta definida. Então eu sempre sei, fatorial de 0 é 0. Quer dizer, 1. Opa, errei. É 1. É 1. Fatorial de 0 é 1. Esse é o nosso caso base. E o nosso caso recursivo? Dado qualquer número, o que é o fatorial de n? É algum cálculo. E o caso recursivo? O que é? N vezes fatorial de n menos 1. É isso. Esse é o cálculo e esse é o caso recursivo. Tá, isso é muito simples, mas e se eu estiver lidando com o tamanho de uma lista? Como que você percorre uma lista no Haskell? Primeiro a gente tem que pensar, e o que é uma lista? 1, 2, 3. O que é essa lista? No Haskell, ela pode ser interpretada como a cabeça e a cauda. Como assim? Na verdade, ela é isso. 1 com 2 com 3 com a lista vazia. O que é isso? Essa é a célula cons. A célula cons, ela é a estrutura de dados talvez mais importante, junto com talvez a pilha. Você consegue criar praticamente qualquer estrutura de dados com a célula cons. Porque o que acontece? Ela é recursiva. Ela é composta de apenas dois elementos. A cabeça, que é o elemento unitário que fica à esquerda, e a lista, que é o elemento recursivo que fica à direita. Você percebe que tem uma questão meio recursiva aqui, né? De um elemento base e uma parte recursiva. Então aqui sempre vai ter um elemento unitário. E à direita vai ter uma lista de elementos. Então aqui eu tenho a cabeça dessa lista é 1. E qual é a cabeça da cauda? 2. E qual é a cabeça da cauda? 3. E a cabeça dessa cauda aqui, vazia. Tá, mas por que isso importa? Porque é exatamente assim que a gente vai percorrer a nossa lista. Então, primeiramente, caso base. O que é o nosso caso base nesse tamanho? Se você não entender diretamente células cons nesse momento, vai acompanhando, porque essa é uma coisa que a gente vai lentamente absorvendo, e quando você pensa, você já vai estar entendendo com muita clareza, porque é um conceito que quando você pega, você não consegue mais esquecer. Então, tamanho, vamos pensar no caso base, menor caso possível. Menor caso possível é uma lista de tamanho vazio. Uma lista sem nada sempre vai ter tamanho 0. Sempre. Esse é o nosso caso base. Agora, uma lista de um tamanho qualquer. Por que eu escrevi isso para representar um tamanho qualquer? Porque essa é a cabeça e essa é a cauda. O nome não importa. Eu podia ter escrevido cabeça, cauda. Aliás, eu vou escrever cabeça, cauda. O tamanho de uma lista é o quê?
1 mais o tamanho do resto. E é isso. Ah, não entendi. Qual é o tamanho dessa lista aqui? É 1 mais o tamanho da cauda. Qual é o tamanho da cauda? 1 mais o tamanho da cauda. Qual é o tamanho da cauda? 1 mais o tamanho da cauda. Qual é o tamanho da lista vazia? É 0. Então, se você combinar todas essas operações, 1 mais 1 mais 1 mais 0 é 3. E é justamente o tamanho da lista. Você usa recursão para iterar sobre a lista. Agora, seguindo para o próximo exemplo, soma. Soma dos elementos de uma lista. Como que eu somo os elementos de uma lista? Do mesmo jeito. Caso base. Lista vazia. Qual é a soma dos elementos de uma lista vazia? É 0. Não tem como ser 1, 2, 3, não tem como ter nada dentro de uma lista vazia. Então é sempre 0 a soma dos elementos de uma lista vazia. Soma de uma lista de qualquer tamanho é o elemento mais a soma do resto. Então, de novo, 1, 2, 3. Qual é a soma dos elementos dessa lista? É 1 mais a soma do resto. Qual é a soma do resto? 2 mais a soma do resto. 3 mais 0. Agora, a soma de duas listas. Temos duas listas e queremos somar ela em uma lista com as somas. Então, eu tenho a lista 1, 2, 3 e a lista 3, 4, 5, por exemplo. E eu quero chegar na lista 4, 6, 8. Como que eu chego nesse resultado? Bem, somando cada elemento. Como que eu somo cada elemento? Eu tenho que iterar pela lista. Como que eu itero pela lista? Usando recursão. Então, vamos primeiramente, caso base. Qual é o caso base da soma de duas listas? Bem, duas listas vazias. Qual é a soma dos elementos de duas listas vazias? Então, a gente vai ter uma lista vazia. Você pega duas listas vazias e junta, faz a soma dos elementos delas, você vai ter uma lista vazia novamente. Mas e se apenas uma das listas estiver vazia? Você vai ter apenas o valor da outra lista. Por exemplo, se eu tiver uma lista 1, 2... Não, tiver uma lista 1, 2, 3 e eu for somar com a lista vazia. Não tem nada para somar aqui. Então eu simplesmente retorno a primeira lista. E eu faço isso também para caso a primeira lista estiver vazia. Porque uma coisa muito importante no Haskell é você lidar com todos os casos na recursão. Ou no pattern matching. Que foi uma coisa que eu disse no primeiro vídeo. Se você não lidar com todos os casos, o Haskell ele vai reclamar. Porque você realmente tem uma parte insegura no seu código. Isso é uma coisa muito importante no Haskell. Que todos os casos sejam tratados. E isso que mantém a pureza do seu código. Porque você sabe exatamente o que vai entrar e o que vai sair no seu código, no seu programa. Mas seguindo aqui para o caso recursivo. Soma de duas listas. O que eu faço? Eu vou percorrer as duas listas. Eu sei disso. Vou percorrer as duas listas. O que eu vou fazer com a cabeça de cada um? Eu vou somar a cabeça de cada um. X mais Y. O que eu faço? Eu junto esse elemento unitário com um elemento que é uma lista. Eu junto com alguma coleção. O que é? A soma do resto. Igual eu fiz no outro caso. Assim como a soma dos elementos de uma lista é a soma dele com o resto, a soma de duas listas é a soma da cabeça das duas listas com o resto. Então você observa que isso é uma célula cons, porque eu tenho um elemento unitário junto com uma lista. Então vamos dar uma leve praticada nas nossas funções. Fatorial de 8, fatorial de 9, fatorial de 23, tudo funcionando certinho. O tamanho da lista 1, 2, 3, quer dizer 1, 3, 4, né? Eu escrevi sem pensar. 3. A soma dos elementos da lista 1, 2, 3, 4, 5.
Opa, sem querer esqueci de fechar. Deu 15. Vamos somar duas listas. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Temos o nosso resultado extremamente rápido usando recursão. Agora seguindo para o multi2. O que o multi2 vai fazer? Ele vai pegar uma lista, vai multiplicar cada elemento por 2. Multi2. Então, pensando no caso base sempre. Como eu vou iterar numa lista, a gente pensa sempre na recursão. Pensou em recursão? Caso base sempre. Qual é o caso base? Lista vazia. Multipliquei um elemento da lista vazia por 2. Não importa. Retorno vazio. Agora eu vou multiplicar a cabeça de uma lista. 2 vezes multiplicando o resto da lista. Ah, é verdade. Tinha esquecido de colocar o resto. Um caso mais real que a gente usaria no nosso dia a dia seria usando a função map. Então, ao invés de a gente fazer isso, a gente simplesmente faria map. Na verdade, nem precisaria escrever isso. Multi2. Você precisaria escrever uma linha. Mul é igual a map vezes 2 e L. Apenas. Ou menos que isso, né? Com a redução eta, você reduz aquelas duas linhas a apenas isso. Mas como que funciona? Como eu disse no primeiro vídeo, o map ele pega uma coleção, uma lista, né? E aplica uma função sobre ela. E o multi2 eu pego cada elemento da lista e multiplico por 2. O map vai fazer literalmente isso. Ele vai pegar cada elemento da lista e multiplicar por 2. Tudo isso sem precisar de escrever caso base, recursão. Mas como a gente está fazendo de uma maneira didática, eu vou deixar do jeito que está. Agora multi-n, eu quero multiplicar uma lista por um valor n não especificado. Então multi-n, recursão, pensa no caso base. Bem, eu não me importo com o valor se for uma lista vazia. Então eu já vou retornar aqui a lista vazia direto. Por que eu usei o underline? Porque eu não me importo com o valor desse underline. No Haskell, quando você não se importa com o valor de alguma coisa, coloca underline que o Haskell vai entender. Eu posso colocar L, eu posso colocar M, eu posso colocar qualquer coisa. Não importa. Mas por convenção a gente costuma colocar um underline quando a gente está lidando com um valor que a gente não se importa. Porque ele não é usado. Agora no multi-n, que lida com a recursão, a gente faria xs, recebendo algum n, que vai ser o valor multiplicado, e n vezes x cons multi2 xs. Então a gente multiplica a cabeça pelo valor n e junta com o resto. Assim como a gente fez no primeiro caso. Agora membro, vamos verificar se temos algum elemento numa lista. Então temos uma lista, por exemplo. Claro, o exemplo clássico. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero ver se o número 4 está nessa lista. Como que eu verifico? Bem, já pensa aqui. Eu vou ter que iterar. Eu vou ter que verificar cada elemento da lista. Quando você itera no Haskell, você pensa em recursão. Quando você pensa em recursão, pensa em caso base. Eu quero ver se algum elemento é membro de uma lista. Então primeiro eu quero saber o membro e a lista. Bem, se a lista for vazia, estou pensando no caso recursivo. Então eu já vou retornar aqui false. Por quê? Tem alguma coisa na lista vazia? Como que eu vou ver se o 4 é elemento de uma lista vazia? Não faz sentido. Então, independente do que tiver na lista vazia, vai ser falso. Não tem nada, não existem membros na lista vazia. E se não importa o valor de m, a gente pode substituir o m pelo underline diretamente. Agora, se tivermos uma lista que possui valores, vamos iterar sobre ela usando a recursão. Agora, lembra do pattern matching que a gente fez no primeiro vídeo? Então, se m for igual a x, então retornamos true. Caso contrário, retornamos membro do resto, dado um m. O que está acontecendo aqui? Vamos em partes. Ao invés de retornar um valor diretamente, a gente está verificando duas condições aqui. Esse é o guard.
do Haskell. Ele funciona meio que como um if, mais ou menos. Existe um if no Haskell, só que ele trabalha de uma maneira diferente. Esse valor funciona mais ou menos como um if. Então temos duas condições que estamos testando. M é igual a x, então encontramos o elemento na lista? Se sim, retornamos verdadeiro. Ok. Caso contrário, que é literalmente otherwise, e otherwise é caso contrário. Caso contrário, não encontramos ele ainda. Então vamos continuar procurando no resto, que é o xs. Ele é membro. A gente vai verificar se ele é membro, se o m é membro do resto. Se ele for membro. E se a lista ficar vazia, se a gente terminar de iterar, a gente retorna falso direto, porque não existe nenhum membro na lista vazia. E você nota aqui que em momento algum eu escrevi a assinatura, porque essa função ela é efetivamente genérica. Eu posso ter uma lista de booleanos, eu posso ter uma lista de inteiros, eu posso ter uma lista de qualquer coisa que consegue ser comparada por igualdade. Isso é uma coisa muito importante que eu vou ensinar num vídeo futuro. O elemento, se ele implementar a comparação por igualdade, ele consegue implementar essa função aqui. Você consegue implementar essa função com ele. Então, números, floats, strings, maioria das coisas, você consegue usar essa função membro. Inter, que é a famosa interseção. Então, para quem gosta de teoria dos conjuntos, se você tem uma lista e você tem outra lista, eu quero saber qual é a interseção dessa lista. Então, são os elementos que aparecem nas duas listas. Então, no caso, quais elementos aparecem nas duas listas aqui? O 3, apenas o 3. Então, eu retornaria apenas o 3. Vamos percorrer uma lista? Recursão. Recursão, pensa no caso base. Qual é a interseção dos elementos de duas listas vazias? É a lista vazia. Isso aqui é óbvio. Interseção de uma lista com elementos e de uma lista vazia. Lista vazia. Opa. Interseção. Um elemento vazio, uma lista vazia e uma lista com elementos. É lista vazia. Agora, se as duas listas tiverem elementos, essa é a mesma construção que eu tinha feito aqui em cima no Soma 2L, como você pode ver. Interseção aqui. Vou ter que fazer uma verificação de uma condição, se os dois elementos são iguais na lista, né? Tá, mas e agora? Talvez você pense, é só comparar por igualdade cada elemento. Então, se você tem um x e um xs, um y e um ys, você vai comparando. Se eles são iguais, você vai preenchendo uma lista. Depois você retorna a lista que tem as igualdades. Isso só funcionaria se eles estivessem todos na mesma ordem. Então, se o 3 estivesse na mesma posição nas duas listas, isso até funcionaria. Mas se tivesse um 3 no começo e um 3 no final da lista, você não ia ver a intersecção, porque você ia estar comparando com a igualdade nos elementos no mesmo índice. Isso é erradíssimo. Então aqui a gente vai acabar precisando de uma função auxiliar. Eu vou chamar ela de interaux, que vai ser interauxiliar. Ela vai receber um elemento e uma lista. E ela vai ver se esse elemento está nessa lista. Você pode ter percebido que eu acabei seguindo um certo padrão aqui. É porque essa função é exatamente a função membro que a gente tinha acabado de escrever. Então eu nem vou escrever essa aqui mais, já que eu já dei o spoiler. Então, usando a função membro, a gente vai verificar, a gente vai iterar pela primeira lista, vendo quais elementos são membros da segunda lista. Então pronto, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente verifica duas condições. Se a cabeça é membro da segunda lista, a gente coloca ela na lista de intersecções. Se ela não é, a gente pula o elemento. Então, por exemplo, se a gente tem 1, 2, 3, 3, 4, 5. Primeiro a gente verifica se 1 é membro dessa lista. Se não for, a gente não inclui. Se 2 não for elemento dessa lista, a gente não inclui. E se 3 for elemento dessa lista, a gente inclui. Quando a gente termina, a gente chega num dos casos base e completamos a nossa condição, a nossa escrita da nossa função. Então, seguindo com as execuções das funções, vamos multiplicar a lista por 2 aqui. 1, 2, 3.
2, 4, 6. Muito bom. Opa, escrevi errado. Primeiro, eu defini como primeiro a lista, depois o número. Agora sim. Na verdade, eu podia ter escrito primeiro o número, depois a lista, mas foi uma escolha artística. Agora, para membro, eu quero verificar se o número 4 é membro da lista 1, 2, 3, 4, 5. Ele é. E o membro 8, ele não é. Agora eu quero saber a intersecção da lista 1, 2, 3 com a lista 3, 4, 5. É apenas o 3. Agora vamos seguindo para o dup. Vamos duplicar cada elemento de uma lista. Então, pensando, vamos ter que iterar, né? Pensando na recursão, pensa no caso base. Caso base, lista vazia. Como que você duplica os elementos de uma lista vazia? Você não retorna nada. Agora, se eu tenho conteúdo nessa lista, bem, para duplicar os elementos, então é só você chamar isso. O que é isso? Eu simplesmente coloco o elemento duas vezes na lista de resposta. Se eu tenho uma cabeça, eu coloco a cabeça e coloco ela de novo. É só isso, não tem muita coisa. Ah, mas o cons não era para ser um elemento unitário e depois uma lista? Bem, é exatamente o que tem aqui. É que eu não coloquei os parênteses, porque não faz diferença. Elemento unitário, lista. Tem o mesmo efeito isso aqui. Agora uma lista... agora uma função muito complexa. O primeiro elemento de uma lista. Dada uma lista vazia, qual o primeiro elemento da lista vazia? Vazio, né? Não tem nada na lista. Você vai pegar o primeiro elemento, você vai continuar com nada. Agora, se a lista tiver algum elemento, o que eu pego? A cabeça. Só isso. É simplesmente isso. O primeiro elemento de uma lista é a cabeça. Agora, o último. O que acontece? O último é uma coisa meio especial, porque você consegue pegar o primeiro elemento com o head, né? Mas e se eu quiser pegar o último elemento? Fica difícil, porque você vai ter que iterar sobre a lista toda de qualquer jeito. Então, o último de uma lista vazia? Não. O último de uma lista unitária é o elemento que sobrou. E o último de uma lista com algum elemento é o último do resto. Por que eu não usei o caso base com a lista vazia? Qual é o problema disso aqui? O Haskell, ele tenta entender o tipo que você está querendo retornar. Se eu escrever último de vazio é igual a vazio, beleza. O Emacs nem reclama. O código parece que funciona. Agora, se eu for aqui no meu executor de código, rodar main, agora eu vou pegar o último de 1, 2, 3. Deu erro. Porque o Haskell ele não conseguiu entender o que era para ser retornado. Então, qual é a solução aqui? Ou você retorna algum erro aqui, tipo lista vazia, ou você simplesmente ignora esse caso base que é meio problemático nesse caso. Agora, indo para o segundo valor de uma lista. Bem, se eu tenho uma lista com elementos, nota que eu vou seguir o mesmo raciocínio do último. Eu não vou lidar com todos os casos, porque eles são meio problemáticos para o Haskell, porque ele não consegue lidar muito bem com a inferência do retorno. Então eu vou ignorar o caso base. Eu vou só focar no que eu quero extrair. O que eu quero extrair? O segundo elemento. O que é o segundo elemento de uma lista? Bem, vamos olhar para a lista. 1, 2, 3. O que é o segundo elemento aqui? Eu já vou dar o spoiler direto. É a cabeça da cauda. O que é a cabeça da cauda? Essa é a cabeça. Eu vou pegar a cauda. Essa é a cauda. O que é a cabeça? Primeiro elemento. Justamente o segundo. O segundo elemento é a cabeça da cauda. E se eu quiser o terceiro elemento? É a cabeça da cauda da cauda. Essa é uma coisa muito conhecida no Lisp como char e cdr. O char é uma função que retorna a cabeça, o cdr é uma função que retorna a cauda. Isso é uma função extremamente importante no Lisp. Essa vai ser uma das funções mais vistas durante a linguagem.
Então como que eu extraio o segundo elemento? Eu justamente pego ele, eu vou direto. Eu não preciso fazer loop nada, eu vou direto nele. Então temos um primeiro elemento, temos um segundo elemento e temos o resto. Eu vou direto no segundo, retorno o segundo direto. É isso. E como eu não estou usando o XS, eu coloco como underline. Assim como eu tinha feito no outro caso. E como eu não estou usando o primeiro, eu também coloco como underline. O segundo é justamente isso. E de novo, não lidei com o caso base, não lidei com todos os casos, porque gera uma treta no Haskell. Você vai ter que lidar com retornar erros, retornar todo tipo de coisa. Então, por enquanto, vamos ficar com apenas isso, só para não complicar demais. Agora, retornar o penúltimo. Como que a gente retorna o penúltimo elemento de uma lista? Bem, a gente só vamos seguir os passos do último. Então, o último, se temos um elemento, a gente retorna ele. Se tiver mais de um elemento, a gente vê o último. Tá. E o penúltimo? A gente simplesmente pega o penúltimo. Como assim a gente pega o penúltimo? Deste modo. Então, eu fiz umas alterações aqui para ficar mais legível. O que é o penúltimo? Se tem elementos, se tem mais de um elemento na lista, a gente vai percorrendo ela. Quando a gente chega no momento em que temos uma lista com 2 elementos, ou seja, quando o único resto que a gente tem são os últimos 2 elementos da lista, a gente pega o primeiro, que é o penúltimo, né? Se a lista só tem 2 elementos, qual que é o penúltimo? O primeiro. É literalmente isso, a função penúltimo. Então, por exemplo, temos aqui 1, 2, 3. Qual que é o penúltimo? A gente vai ver aqui que tem mais de 2 elementos. Então, a gente vê o penúltimo do resto. Qual que é o penúltimo quando tem 2 elementos? Justamente o primeiro. Então, a gente tem o penúltimo da nossa lista. Dup de 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 3. O primeiro de 1, 2, 3... que eu esqueci que o primeiro também sofre com o problema das outras funções, em que o Haskell ele se torna confuso no que ele vai querer retornar aqui. Então a gente não vai lidar com todos os casos por enquanto, vamos deixar apenas o que a gente quer lidar na recursão. Agora rodando novamente, o primeiro de 1, 2, 3 é 1, o último de 1, 2, 3 é 3, o segundo de 1, 2, 3 é 2, o penúltimo de 1, 2, 3 é 2 também. E o soma segue, que é a soma do segundo com o penúltimo. Só aplicando as funções segundo da lista, que eu não escrevi aqui por algum motivo, lst mais o penúltimo. Basicamente isso. Agora, mesmo tamanho, eu vou verificar se 2 listas possuem o mesmo tamanho. Bem, vou receber 2 listas, né? Então vamos lidar com os casos base. Uma lista vazia, 2 listas vazias têm o mesmo tamanho, né? Os dois têm tamanho 0, então temos true. Agora, se uma lista tiver vazia e a outra não tiver tamanho vazio, então tem uma diferença de tamanho aí, né? Porque 0 é diferente de alguma coisa. Então já retorno false. Mesma coisa acontece aqui. Se a primeira for e a outra não for, temos false também. Caso contrário, a gente vai fazer alguma conta? A gente vai fazer alguma soma? Não. A gente só vai percorrer as listas. Mesmo tamanho do resto. Não precisou contar, não precisou fazer nada, até porque eu consigo fazer isso aqui, ó. Não estou usando underline. Não estou usando underline. Uma lista que tem o mesmo tamanho que outra lista acaba no mesmo tempo. Isso é óbvio. Se tem uma lista vazia e a outra não está vazia, significa que elas não têm o mesmo tamanho. É isso. Agora, deletar o primeiro elemento de uma lista. Essa é a parte mais complexa. Mas assim, temos del pri. Temos uma lista vazia. Deletar o primeiro elemento de uma lista vazia não rende muita coisa. Então a gente vai retornar simplesmente a lista vazia. Simplesmente retorna o resto. Isso é óbvio, né? Se eu tenho uma lista 1, 2, 3 e eu quero deletar o primeiro elemento, eu simplesmente retorno a cauda, que já não vai ter ele. Ok, acabei de revisar as minhas anotações aqui, o que eu tinha feito no del pri estava errado.
O del pri ele se refere à primeira ocorrência de um elemento numa lista. Então eu quero deletar a primeira ocorrência de algum elemento na lista. Então, por exemplo, del pri x de lst. Se eu tenho uma lista e eu quero deletar o número 2, primeiro elemento, primeira vez que aparece o 2, eu apago ele e retorno o resto da lista. Só isso. Então, começando pelo caso base. Se tiver uma lista vazia, a gente simplesmente retorna ela, porque nenhum elemento vai estar na lista vazia. Então, a gente simplesmente retorna a lista vazia do jeito que ela é. Agora, se tivermos algum valor, alguma coisa nessa lista, precisamos fazer uma verificação. Encontramos o elemento que queremos apagar ou não? Se a gente encontrou o elemento que a gente quer apagar, então a gente vai apagar ele. Como que a gente apaga se as variáveis são imutáveis? A gente simplesmente não adiciona ela. É só isso. A gente simplesmente vai retornar. Lembrando que variáveis são imutáveis. Quando temos uma estrutura de dados imutável, significa que para você alterar ela, você tem que retornar uma nova versão dela. Não ela mesma alterada. Você cria uma nova, baseada no valor da anterior. Então o que a gente vai fazer? Baseada no valor da anterior, a gente vai simplesmente omitir o valor que a gente não quis. Então a gente simplesmente retorna o resto. Caso contrário, caso a gente não tivesse encontrado o valor que a gente estava procurando, a gente vai continuar procurando. Então, sem excluir o y, que é o head, porque o head não é o valor que a gente estava procurando. A gente acabou de verificar isso. Aqui a gente está verificando se o head é igual ao valor que a gente está procurando. Como ele não é, a gente inclui no resultado final. E a gente vai continuar procurando com o resto. Tanto que se até a gente testar, load main del pri. A gente vai deletar a primeira ocorrência do 2 na lista 1, 2, 3. Temos aqui exatamente o que a gente pesquisava. Se ele encontra o 2, ele simplesmente retorna o resto. Ele omite essa cabeça. Então agora seguindo com o del all. No primeiro caso eu estava tentando apagar a primeira ocorrência de um elemento da lista. Agora com o del all eu quero apagar todas as ocorrências de um elemento na lista. Então, dando caso base, com o del all eu vou fazer o match normal. Quando eu encontrar o elemento que eu quis apagar da lista, ao invés de eu simplesmente devolver a lista, devolver o resto da lista, eu vou continuar apagando os elementos que eu estava procurando. Então, ao invés de eu retornar a lista normalmente, igual eu tinha feito com o del pri, no del all eu ainda vou continuar procurando e apagando. Então, del all x ys. E no otherwise é a mesma coisa. Como a gente não tinha encontrado, a gente usa o cons normalmente. Opa. Del all. Agora del dup. Deletar as sequências duplicadas dentro de uma lista. Então você tem uma lista tipo 1, 2, 2, 3, 3. Eu quero chegar numa lista 1, 2, 3. Como que eu faço isso? Começando pelo caso base. Lista vazia não tem duplicados, então retorna ela mesma. Se eu tenho mais de um elemento na lista, eu comparo eles. X é igual a Y. Se for igual a Y, então temos um elemento duplicado. Então retornamos apenas a versão da lista com um elemento só. Caso contrário, a gente simplesmente continua. É importante adicionar o caso em que vai ter apenas um elemento sobrando na função. A gente simplesmente retorna esse único elemento, porque não tem ninguém para comparar. Então agora se fizermos o teste da função, del all 2, pronto, del dup, funciona perfeitamente.
Então agora del reps com E, deletar os elementos repetidos da lista. Nesse caso a gente vai precisar de uma função auxiliar. Então começando com o caso base, lista vazia, a gente retorna a lista vazia direto. O que acontece? X, XS. Se um elemento for membro da cauda, significa que ele está presente mais de uma vez na lista. Como que isso faz sentido? Por exemplo, temos a lista 1, 2, 3, 1, 2... Não, 1, 5, 6. Tá. Temos essa lista aqui. O que acontece? O 1, ele é membro dessa lista. Sim, de fato. O 2 elementos dessa lista, o 3 elementos dessa lista. Mas o que acontece? Quando o 1 se posiciona como cabeça dessa lista, ele faz sentido ele ser membro. Quando ele é membro na cauda da lista, quando a gente tem uma cabeça, quando você tem um elemento como cabeça, e você vê que ele está presente na cauda, significa que ele está presente mais de uma vez na lista. Então, por exemplo, a gente tem um 1, a gente quer ver se o 1 é presente nessa cauda. O 1 está aqui? Sim. Então significa que ele está duplicado, ele está replicado nessa lista. Então a comparação que a gente vai fazer é, aliás, removendo esse igual aqui, porque o guard não usa igual. Importante lembrar isso. Membro XXS. É isso. O elemento na cabeça também está na cauda, significa que ele está duplicado. Se ele estiver, retornamos del reps na cauda, porque a gente precisa verificar os elementos da cauda ainda. Ok, caso contrário, otherwise, a gente continua pesquisando. X, del reps, XS. A gente não vai excluir o nosso elemento. Agora, para o menor, qual que é o elemento menor? Então, o que acontece? Normalmente, em uma linguagem como C, você teria um elemento que você usaria como sentinela. Eu não sei se esse é o termo correto, mas você usaria uma variável para identificar qual que é o menor atualmente. Então, você ia ter por exemplo, int menor. O int menor vai guardar o menor valor por enquanto, seja como valor ou como ponteiro, por exemplo. Mas no Haskell você tem valores imutáveis, então como que você define um valor que você vai armazenar e alterar conforme o programa for executando? E aí que entra os acumuladores. O acumulador ele é um valor que vai se alterando conforme a execução da função. Então vamos ver aqui como que é o menor. O menor valor de uma lista vazia, eu vou deixar aqui ACC de acumulador, accumulator em inglês. O menor valor de uma lista vazia é o acumulador. A gente vai usar isso para fins de recursão. Agora, se a lista estiver populada, a gente tiver nosso acumulador. Se o nosso acumulador for menor que o valor x, a gente vai continuar com ele. O que eu fiz aqui? O menor valor sempre vai se tornar um acumulador. Se o acumulador é menor que x, continua como acumulador. Se o x é menor que o acumulador, o x se torna o novo acumulador. O segundo argumento sempre vai ser o novo acumulador. E esse acumulador vai continuando até o caso base, onde ele mesmo é retornado no final. Seja lá qual valor ele for. Então, dando uma testada nas nossas novas funções, main, del reps. Todos os valores replicados estão removidos da lista. Na verdade, a gente está retornando uma lista sem esses valores. Esse é o jeito mais correto. A gente não alterou a lista de fonte, a gente só retornou uma lista nova que tem os valores filtrados, né? Agora o menor. Menor de... Opa, acabei esquecendo de colocar o acumulador. O que acontece? O acumulador tem que ter um valor inicial. Então, no caso, o acumulador... Geralmente, como no acumulador, você coloca o próprio primeiro elemento da lista. Então, vamos fazer isso para ficar melhor. Mas melhor não. Melhor de se usar. Então, a gente vai fazer aqui um main. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente pegando e aplicando menor, só que usando o valor do primeiro elemento como acumulador. Porque, claro, você poderia usar um elemento, algum valor qualquer, como acumulador, só que ele pode causar interferências, dependendo do valor que você coloca. Então, geralmente, usamos o primeiro valor da lista como acumulador. Então, agora executando nossa função, main e com uma lista aleatória, temos 1. Esse é o menor valor da nossa lista. Agora, finalmente, para finalizar as duas últimas funções, vamos pegar todos os elementos de uma lista que são menores que um determinado número. Então, menores que um número x
temos uma lista vazia, a gente já vai retornar a lista vazia, porque nesse caso a gente vai ficar só acumulando valores em uma lista. Menores que x é uma lista que está preenchida. Se o valor atual for menor que o x, então a gente coloca ele no nosso resultado final. Caso contrário, a gente continua inserindo. Esse é um jeito muito simples. Então, executando aqui menores que 4 dessa lista. Temos a lista completa. Menores que 4, 1, 3, 2, 3. Mas e se quisermos usar acumuladores? Bem, agora para finalizar, menores 2. Ao invés de a gente ficar acumulando uma lista através da recursão, que acaba até que gastando bastante memória, se for uma lista muito grande, a gente pode usar um acumulador, que é um valorzinho. Então vamos lá. Menores 2, dado qualquer elemento, com algum acumulador. Retornamos o acumulador diretamente. Menores 2, dado algum elemento, vou deixar x mesmo, e a lista não vazia, e o acumulador, vamos fazer a nossa comparação. Se o nosso y for menor que o elemento que a gente está comparando, então menores 2, o elemento, o resto da lista, e o acumulador mais o elemento que deu match. Eu já vou explicar o que isso significa. Tá, então o que eu acabei de fazer aqui? Se o elemento for menor, eu quero colocar ele dentro do acumulador. Se o head for menor que o elemento que eu estou procurando, não. Se o head for menor que o elemento que eu estou comparando, eu quero colocar ele dentro do acumulador. Como eu faço isso? Eu concateno ele dentro do acumulador. Esse mais é a concatenação de listas. Assim como eu tinha feito no outro vídeo, concatenação de listas é igual concatenação de string, já que a string é uma lista de chars. Então, quando você concatena um acumulador com um elemento, você tem uma lista nova, que é a junção dos dois. Isso se torna um outro acumulador. E para a gente seguir na recursão, a gente simplesmente faz a comparação dos menores com o resto da lista, que é o ys. E no otherwise, a gente simplesmente não faz nada no acumulador, já que o nosso elemento não passou na nossa comparação. E agora, se a gente for executar a nossa nova função, menores 2, e essa função aqui eu acabei de escrever só para auxiliar, porque ela vai usar o primeiro valor como acumulador. Então, testando a nossa função nova, quero ver os valores menores que 5 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os valores menores que 5. E é isso. Muito obrigado. E valeu.